Já tá. Ó, esse primeiro vídeo, vou te explicar o que é. Ela fez um post na internet com uma legenda gigantesca. A Letícia, esposa do Marlon. Olha isso aqui. Textão? Textão. Olha, Agora, separou alguns trechos a questão aqui. é o que está escrito no textão. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai ler. E ela postou este vídeo que já está ali, quer ver? No ponto. Olá. E você vai entender o motivo que ela foi, segundo ela. As coisas que eu tinha feito pra ele. Com a carta. As coisas que eu tinha pra ele. E essa caixinha aqui, ó. Ele me deu uma vez, tava cheio das coisinhas. Aí ele tirou esse e pôs aqui, sabe? Tipo as coisas de urso. Como se fosse um urso. Pra que ele quer deixar isso aqui? Pra eu, sei lá, ter com outro. Dizendo pra eu não desistir. Eu posso ter com outro. Ai, não, Anaíta, não tá dando pra mim, coisa louca. Ó, Eles o que estavam tentando acontece? engravidar. Isso. Ela já tinha engravidado por 2 vezes. 2 abortos. Dois abortos espontâneos, ela tinha passado por essa situação. E aí ela tinha, enfim, ela ganhou uma fertilização. E aí eles estavam nesse processo. Ela fez, justamente para contar para ele, para contar essa notícia da fertilização, segundo o que ela postou, ela preparou uma surpresinha com essas caixinhas das coisas que eles tinham já preparado antes. Enfim, para o bebê que viria das outras vezes. E aí, porém, ao dar a notícia, ela foi surpreendida por essa decepção, que foi naquele momento, segundo Então ela. na hora que ela foi mostrar, ele falou, eu quero separar. Ele pediu a separação. Eita. Então, É melhor agora do que terrível. depois dela engravidar. Por isso que foi o meu então, porque eu pensei então, É mas isso. eu vou pensar um jeito de falar. Se o casamento já não tá bom, não é tendo um filho que ele vai ficar bom. Não Pode mesmo. até piorar, né? Pode. Na grande maioria das vezes piora, Piora. porque você divide a atenção, enfim, Não Muda a salva. rotina, muda a rotina, dinâmica, mil né? coisas. Tava ruim, pode ficar pior. É. Então, ele pedir a separação nessa hora, eu no lugar dela, falei assim, puxa, ainda bem que eu não engravidei, né? Eu também acho. Vai, Já bem que eu ia não acabar. Já que ia acabar mesmo, então agora eu posso focar em outras coisas. E ela é nova, pode ter filhos depois. Sim. Mas ele também, ao mesmo tempo, já que ele sabia que iria separar, podia ter dito um dia antes. Que não vem me dizer que ele não viu as caixinhas que eu tava juntando, porque ninguém é tonto o suficiente de não ver. Acho que ali que foi os 45 do segundo tempo, tipo, meu Deus, já teve 2 abortos, a gente tá tentando. Não estou Só que feliz. agora eu não quero mais. É agora que eu peço a separação ou então depois ela pode Mas engravidar. em contrapartida, ela deve estar fazendo tratamento hormonal para Sim, estimular a ovulação, sim. essas coisas. E isso mexe com a mulher de uma forma absurdamente gigante. Então é mais complicado. Talvez para ela, se estivesse no outro período, ela teria aceitado isso de uma forma De uma outra diferente. forma. Tá mais sensível, Por né? isso que o melhor é você não ficar jogando no ventilador, né? Ó, o que mais que ela escreveu aqui, ó? Fiquei em choque sem entender, chorei muito e ainda choro. Mas mesmo sem entender, sei que todo relacionamento pode sim chegar ao fim. Mas quarta-feira descobri o real motivo. Aqui que entra a bomba. Marlon, segundo ela, abre aspas aqui no post que ela fez. Marlon me traiu com a mulher do seu melhor amigo, que também era minha amiga. Acho que ninguém espera algo assim. Frequentamos muito a casa deles, tínhamos jantares juntos. Ela, por vezes, foi minha confidente. Essa mulher, que se dizia ser amiga, Essa Maria moça aí Clara... Maria Clara. Estava me traindo e traindo seu marido, que era o Bruno Araújo, que cantava com Marlon no projeto Os Marvados. O Bruno já sabia dessa história que aconteceu há muito tempo atrás, ao pegar Muito a troca tempo? de mensagens picantes entre os dois. E ele perdoou? Só quem passou sabe como dói uma traição dessas. Caráter você tem ou não. Não se aprende na escola, ela falou que ainda é muito recente, ainda está em choque. E, bom, basicamente perdoou? é isso. O Bruno até agora não se manifestou, Não, mas na verdade. pelo que ela disse, o Bruno sabia de... Se ela falou que há muito Muito tempo, tempo. eles tiveram ou eles têm uma coisa há muito tempo? E o Bruno perdoou? Aceitou que fosse livre? Segundo a Letícia, tem. Estão juntos, segundo a Letícia. Eles Mas é de estariam muito juntos. tempo. De muito. O Segundo Bruno ela. saberia há muito tempo, ela foi pega agora de surpresa, mas Mas segundo como a que ela Letícia. soube dessas conversas picantes se era no celular da menina com o marido? Entendeu? Ela pegou o celular do Marlon? E o Marlon, quando foi buscar as próprias coisas, Ou será que o roupas. Bruno falou pra ela? Pois é. Não, e Acho que o Bruno quando o deve ter Marlon. contado pra Gente, quando o Marlon foi buscar as coisas dele na casa da Letícia, a ex-casa dele, ele foi com o carro, segundo a Letícia, da Maria Clara. Também cara de pau. Ah, Então, mas nem pra que isso? Então, Então, são detalhes. Vamos vai entender. de carro de aplicativo? Bom, depois deste post que ela fez, o Marlon se Como tudo pode manifestou. ficar pior? Viu? Quando tá fedendo, Depois tem não que- mexe. Quando você balança o pauzinho, pior o não negócio. tá. Ah, outra frase, adoro, Catita. Bom. Mas o Marlon se posicionou. O Marlon se manifestou. sim. Você vai ver o que rolou. O Outro Marlon- lado da história. Você não vai gostar Do disso, não. nada, o Marlon abriu um ao vivo no Instagram
rápido e começou a falar e contar toda essa história. Ai, gente, não abre o coração nessa A gente não teve acesso a essa live porque foi de surpresa, ele não salvou, mas o site tem a parte do Famosando, áudio, então, né? mas o site Famosando salvou e a gente vai exibir agora um trechinho. Olha aí. Tá no ponto aí já. A Lê é uma mulher incrível, você sabe disso, eu jamais vou falar mal dela. Ela sempre foi uma grande mulher, uma mulher incrível, maravilhosa, meus filhos amam. Todo mundo ama ela, quem tem que estar bem somos nós dois. Vocês concordam? Que quem tem que estar feliz sou eu e ela, a gente tem que estar se amando, a gente tem que estar ali. Não adianta ser legal para todo mundo e na hora H, a parte homem e mulher não existe. Então eu não posso me privar de ser feliz, seja uma vez, 3, 4, 5, 10 casamentos, quando for necessário. A Gretchen não casou 18 vezes, tá certa ela. Se não deu certo, vida que segue, a gente não pode ficar preso. Agora, o que não pode é fazer acusações falsas. Veja bem, eu larguei dela para ir atrás de uma outra pessoa. Aí sim, eu acabei um casamento e falei, agora eu vou ser feliz, eu vou atrás de uma outra pessoa. É diferente, tá, gente? Não existe prova, não existe nada que estão falando, então é por isso que eu estou aqui, para me defender. Eu acho que eu tenho que me defender, eu sou uma pessoa pública, sabe? Eu sempre fui certo com as minhas coisas e fiz muita coisa errada. Sempre fui homem para assumir meus erros publicamente, não tenho vergonha de dizer que erro, como qualquer ser humano, sou homem como qualquer outro. Já fiz muita ela perdoou, eu fiz ela perdoou. Se ela perdoar, ela tem que ser sem não jogar na cara o tempo todo, porque assim, eu sou falho, sou ser humano. Veja bem, para mim, eu não poderia começar um novo ciclo se eu não encerrasse um. E ciclo tem que encerrar, porque seria injusto, então, a Letícia engravidar e eu deixar ela grávida e viver uma romance. Ou ficar com duas pessoas ao mesmo tempo. Eu não queria. Eu não poderia fazer isso. Então o que eu fiz? Encerrei. Mas não encerrei da noite pro dia, gente. Eu não cheguei um dia, acordei e falei, vamos me separar de você, Letícia. Não, gente. Isso já vem de anos. Anos que eu venho. Desde quando ela perdeu o filho em 2016. Ela fala isso. E ela sumiu no vídeo dela lá atrás, falando que realmente ela estava relaxada no sentido tipo, largou mão, sabe? Não queria saber de se cuidar, de cuidar do casamento. E tudo bem, é um direito dela. Quem sou eu para ficar empurrando? Eu sou obrigado a fazer ninguém me amar, gente. Ninguém é obrigado a nada. E ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Nem por dó, nem por comodidade, nem por... Isso não existe. Então, se não tá bom, ponto final. Eu não tive oportunidade de falar isso antes, porque eu acho que ela tá levando para um nível de circo muito, para mim, baixo. Sabe? Eu jamais exporia a mulher que eu fiquei 15 anos, e por mais que ela tivesse feito coisa errada, pra mim eu jamais, porque isso é uma coisa de respeito. Uma coisa é falar com meu amigo, falar com a minha família, outra coisa é jogar em redes sociais pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida. O relacionamento não acabou da noite pro dia, já vem se arrastando há anos, e nós somos os culpados. Não é fulano nem ciclano, nós somos os culpados. Nós já estávamos a ponto de nos separar, e eu botei o ponto final da decisão. Por ela, claro, ela não ia separar, ela queria do jeito que para ela estava bom, para mim não estava bom. E tem que estar bom para os dois lados. Eu não posso ficar com alguém porque tá cômodo ou com dó. O que é isso, gente? Não, a gente viu super bem nos anos que estavam bem. Não estou dizendo que foi um casamento. Nós tivemos 15 anos, então foi um casamento muito bom. Ela conseguiu uma fertilização, uma prima dela que ia dar, e eu que não aceitei tocar adiante, porque o nosso casamento já estava falido. Então não tem cabimento. Então ela não está grávida, porque ela no dia que eu saí de casa, ela pegou aquela caixinha que ela tinha falado para mim dias antes, que eu falei que eu não queria mais, e ela filmou, mandou pra amiga dela, guardou o vídeo. Daí ela usou ontem como se ela tivesse gravado ontem. Não, já tem mais de um mês que ela gravou esse vídeo, mandou pra todo mundo. A troco de que eu não sei expor de uma tal maneira essa nossa intimidade. É o direito dela fazer o que ela quiser, mas tá tudo certo. Então, eu acho que onde ele errou, quando ele falou, porque aí, gente, eu vou te dizer uma coisa. É muito frio quando a gente não se coloca no lugar do outro. E se um homem um dia... Por isso que eu acho que... É que Deus faz as coisas certas, né? Eu adoro o Marlon, ele sabe disso. Mas só uma mulher para entender o que toda mulher passa por mês. Isso não é ser feminista, porque eu não sou feminista. Eu sou do Pelo lado certo. do... Correto, não importa se é homem ou se é mulher. Só que uma mulher, quando ela quer engravidar e faz tratamentos, e cada vez que ela perde um filho, é um chão que ela perde. E o que você precisa, e todo mundo precisa disso, homens e mulheres, de uma pessoa que esteja ao seu lado, para nesses momentos mais difíceis, falar, puxa, estamos juntos. Sim. Ok. Perdeu um filho, perdeu o segundo filho,
quando ela perdeu o segundo filho, você imagina como a cabeça dela estava funcionando. Aí ele vem falar, ela estava esculachada, ela estava largada. Ai, gente, desculpa. É muita frieza. Marlon, você sabe que eu te adoro de milhões de anos. Como cantor, como pessoa. A gente vivia lá na Gazeta por 15 anos, né? Você ia sempre batendo papo, você é muito divertido. Mas, gente, por isso que eu acho, na hora que a gente está muito chateado, cala a boca. Todo mundo fecha a boca. Porque você falando isso, ela estava largada. Gente, ninguém imagina o que é. Cada filho que você perde, ou cada coisa que acontece com o seu filho, mesmo depois que ele nasce, é um pedaço de você que está sofrendo junto. Então, é muito difícil você se colocar no lugar de uma coisa que você não sente. Você sente desde o primeiro dia, quando você sabe que você está grávido, antes disso, você sente seu corpo inteiro mudar. São 9 meses desse jeito. Imagine, cada aborto que ela sofria era um teco dela que ia. E talvez, você vê, pelo que ele disse, foram outras duas Tentativas, né? Não, 2 tentativas, mas foram 2 vezes que ela o perdoou. Ele não falou do que era, mas que ela o perdoou. De burradas dele, De burradas dele. Se burrada dele é traição, pelo amor de Deus, era mais um teco dela que ia cada vez. Sim. Então, pra que falar isso? E acho que a falta de cuidado também, né, Kátia? De um momento de Você vulnerabilidade. fica numa depressão danada, menino. Olha, como mulher que tem depressão pós-parto, que Isso é ela muito sério. fica... Imagine, tem mulher que rejeita o próprio filho na depressão pós-parto. Aí depois vai falar, depois de anos, ai, você vê como ela nem do filho ela cuidava. Cara, não seja cruel, porque a vida vai fazer você passar por algo assim lá na frente. Sabe que sensação que me deu, É muito Kátia? triste. É por isso que eu achei inconveniente falar Sim, alguma coisa. deu uma sensação como mulher, tanto que existe até gravidez psicológica, quer dizer, o quanto a mulher às vezes quer ser mãe. Sim. A sensação que deu, rapidamente, lógico, eu acho que realmente quando chega o fim de uma relação é porque não estava legal, todo mundo tem o direito de ser feliz, isso eu também concordo. Mas a sensação é que para ela ser mãe era muito importante, Sim, ela ele achava já pra é ele pai, também, né? ele já é pai. Com outra mulher. Então, assim, talvez esse desequilíbrio já estivesse acontecendo há muito tempo. Ela querendo muito, ele sem coragem, uma hora Mas aí acontece fala, assim. não quero mais. É a sensação Por isso que eu me acho que deu. um relacionamento tem que ser transparente, mas não pode ter esse tipo de coisa. Se você aceitou, tu aceitou, não joga depois. Na hora que você tá nervoso, não é hora de você falar. Vai jogar no ventilador, não é? Literalmente desse E essa jeito? vulnerabilidade também de falar na internet, né? Porque isso vai, de alguma forma, amenizar, vão resolver, vai passar. E aí a família que agora fica sabendo de coisas que não sabia. Nossa, gente. Mas aí vou te veio de falar. ambos, né? É, então, não veio uma das duas exposição partes. um pouco... Sim, mas eu assim, entendo ela mas também, quem tadinha, Quem pede fragilizada. pra separar, ele já... Foi o que ele falou, Tá ninguém mais forte, separa da noite pro dia. É. Você fica anos vendo, tentando... Então você já tá... Quem decide já tá mais pleno. Já O tá mais outro pleno. pode ser que imaginasse que ia ficar a vida inteira casado. É o que ele falou, inclusive, né? Então, Que pra ela tava bom, né? E, aliás, depois que ele, enfim, fez essa live de Aí surpresa, perdeu o contou rumo. tudo, contou o lado dele, ela fez outro vídeo falando também. Então. Quer ver? É, vamos. Vamos lá. Tanto um quanto o outro me bloquearam, mas as pessoas tiram um vídeo, né, e mandam pra mim, gravam um vídeo, Pra gravam quê também? os trechos Também. e mandam pra mim. Meu Deus do céu, como é que pode, né? Não, o Marlon, ele pode falar o que ele quiser, que tá... Sabe, assim, que nada me importa. Mas ele falou que ele mudou pra São Paulo e deixou os filhos dele, que até hoje ele se culpa por isso. Ele nunca deixou os filhos dele por minha causa. Até porque eu, desde o começo, cuido e amo os filhos dele como se fossem meus. Eu nunca o impedi de ver os filhos. Pelo contrário, sempre fui junto, inclusive, para vê-los. E sempre fui presente na vida deles. E sempre deixei que o Marlon tivesse os filhos em prioridade. Sempre. A prioridade quando ele ganhava dinheiro era os filhos. A prioridade quando ele queria ver os filhos era os filhos. Eu tinha necessidade também de ver os filhos dele. Ele morou 8 meses em Criciúma sem mim. E eu não sei se ele aproveitou esses 8 meses para ser pai. Mas ele tem a chance de novo agora, já que o problema era eu. Só que isso me magoa, sabe? Quer falar que eu tava desleixada, quer falar que eu isso, que eu aquilo, que tudo isso aí que ele tá querendo pôr a culpa em mim. Tudo bem, mas quando ele diz que eu sou maravilhosa, que eu sou incrível, por que eu sou incrível? Ele sabe que a coisa mais incrível que tem em mim nessa vida foi a minha relação com os filhos dele, com a ex-mulher, que é uma das minhas melhores amigas. Dá até medo, né, de falar isso aí agora, porque tô um pouco traumatizada, mas eu sei que é verdade, que eu posso contar. Fui eu que lá atrás, quando comecei com ele, fiz ele ter uma boa relação com a ex-mulher. Fui eu que fiz questão de sempre estar com os filhos dele. Então eu acho muito doloroso, sabe? O tipo de mentira, sabe, que ele tá falando. E outra coisa, gente, o meu Instagram tá aqui.
tá aberto para vocês stalkearem. Assistam as lives que ele tá junto comigo. Vê por acaso, gente, se eu tô louca, porque eu acho que eu não tô louca. Foi o que eu falei pra vocês, os últimos 2 anos eu tive o melhor marido do mundo e vocês podem olhar nas lives se uma pessoa que não ama mais, uma pessoa que não quer mais, uma pessoa que me acha tudo isso, entendeu? Se tem aquela brincadeira, aquele carinho, aquela intimidade que a gente tinha, é o que eu falei, é muito à toa. Porque se aquilo não era verdade, então era mentira, só que eu não sabia, entendeu? Então vim agora falar, eu não sei o que, ela sabia disso, não sei o que. Não, eu não sabia, entendeu? Por isso a minha indignação. E eu tô expondo hoje em dia, sim, porque é a minha história. Da minha história eu posso falar o quanto eu quiser. E se ele tá envolvido, porque no caso ele era meu marido, e a outra eu considerava minha amiga, mas sem mentira, gente. Sem mentira, sem contação de história, sem deturpação do que era real, pelo amor de Deus. Eu não sou louca. Eu morei com ele 15 anos. Eu fiquei com ele mais do que eu fiquei com qualquer pessoa. Eu confiava a minha vida a ele, sabe? Tipo, eu sei que todo o meu amor e tudo que eu podia fazer, o melhor que eu podia fazer, eu fiz. Pode não ter sido suficiente, tá tudo bem. Entendeu? Só que ficar falando essas coisas, sabe? Faltar com a verdade, eu acho que as pessoas deviam se pronunciar, ou fazer esses storyzinhos aí que estão fazendo. Cara, tudo que as pessoas falam não tá servindo pra elas, sabe? Tipo, tudo que estão cobrando de vocês, que estão com empatia ou se manifestando sobre o assunto, eles não estão fazendo. Então, tipo, sabe, tô retomando sim minha vida, mas eu já tô vendo que essa novela não vai acabar tão cedo, entendeu? Ainda terá muitos capítulos, mas tudo bem, deixa o povo. Tô dando corda, uma hora eles se enforcam. Então, a gente vê a Letícia tão desiludida, tão triste, né? Magoada. Magoada. Letícia, eu vou te falar uma coisa. Eu te conheço, mas de vista, a gente se encontrava há pouco lá. Mas uma coisa é verdade. Num casamento, o casamento termina porque os dois lados de alguma forma erraram. Aonde está o erro? Sei lá, às vezes não foi erro nenhum. Enquanto a gente está caminhando juntos, legal, a vida tá boa. Um pega uma estrada, vai para Imigrantes. O outro pega a Dutra. Então esquece. Sabe Deus por que cada um foi por um caminho? Não adianta a gente ficar se torturando e martirizando com isso. Eu acho que você não falou assim, assista as lives, como a gente estava bem. Talvez os dois lados tentando ver se o negócio voltava a andar como andou. Todo mundo que já se separou, não foi desse jeito? É verdade. E ninguém casa para se separar. Ninguém faz vou casar, eu vou me juntar. Ih, agora vou... Deixa eu ver. Ih, já tá batendo na porta. Já são não sei quanto tempo tenho que me separar. Ninguém faz isso. E outra coisa, né, Kátia? Deu mais certo. Magoado por aquele tempo, por aquele não tempo. É que não deu certo. Eu sei que um lado sempre sai mais magoado que o outro. Como você disse, quem pede já tá mais preparado. Mas deu certo. Deu certo. Foram 15 anos Talvez de erros, não, tentativas, como cada um perdões. tinha suas expectativas, mas deu certo pelo período que tinha que dar. É assim. Podia durar 1 ano, 20 anos, 50, 15. Por isso que eu disse que a pior coisa é começar nessa hora cada um por um vídeo. Porque cada um vai ter sua razão. Já tá magoado. Aí cada um vai falar, essa disse isso, e aí tem a sua versão. Aí tem a versão dele, a versão dela e a versão da verdade. Porque são, na verdade, essa tal verdade, às vezes é um pouquinho de cada lado. Tá no meio. Tá no meio termo. Então não adianta a gente ficar se ferindo mais ainda. Aí essa novela não vai terminar. Termina, Letícia, já terminou. Já foi. Fecha o livro, trava, sabe? Cola a página. Mas é uma história bonita, mas que agora começa uma nova história. Sim. Não é? Pra todo mundo é assim. E infelizmente o amor também acaba. É isso. Não A tem gente como. não gostaria que acabasse, mas acaba. Mas em aí, alguns casos, depois acaba. de um tempo, talvez o senhor fale assim, puxa, é verdade, a gente não tinha mais nada junto. Sabe? Era água e óleo. Já não funcionava junto. E aí você tem a chance de encontrar uma outra pessoa que vai te fazer feliz. É verdade. Todo mundo tem o direito de ser feliz, né? Vamos tirar uma carta para a Letícia e uma para o Marlon? Vamos. Primeiro a Letícia, um conselho do tarô para Letícia. Vamos ver. Um conselho do tarô para Letícia. Essa aqui. E agora um conceito do tarô pro Marlon. Ih, vieram 2. Nossa. E quando é assim, fica boa? Fica, nada sai por acaso. Né? Então, ó. Da Letícia. Letícia, carta dos ventos, ela ainda vai passar por esse período de algumas tormentas, algumas desentendimentos, algumas dúvidas, incertezas. Eu vejo que ela está bem abalada mesmo, porque a carta dos ventos mostra uma pessoa no meio de uma situação sem saber para que lado ir ou o que fazer de verdade. Então, cuidado,
né? O que a gente acabou de falar, com o que você expressa, com o que você fala, com o que você traz a público, porque você está num momento de muita fragilidade. E nessas horas a gente se coloca numa posição muito vulnerável, né? Sim, sim, total, né? Emocional e muitas ideias ao mesmo tempo, muita gente falando, Então... que é o que a gente tem que tomar cuidado também, tá? E se ele te bloqueou, ótimo. Aí você não fica seguindo ele, você não tem que saber mais da vida dele, deixa ele. Vira a Vida página, que como segue. você falou. E agora pro Marlon, essas duas. Olha aí, a cigana, ou seja, ele voltado as atenções dele para uma questão de uma mulher, né? Que pode ser esse casamento, pode ser essa suposta outra pessoa. Pode ser qualquer Mas coisa. tem ele bem focado para resolver isso. E a carta dos peixes, eu acho que ele vai estar bem focado também nas questões profissionais materiais dele. Eu acho, sem dúvida alguma, que ele está bem mais forte, bem mais... levando a coisa de uma outra maneira. Quem decide se separar sempre sai mais forte. Sim. Porque ficou pensando um tempão É. e às vezes o outro não captou isso da mesma forma, né? Bom, um beijo pra Letícia. Fica bem, Letícia. Marlon também. E vê se vocês, principalmente você, Marlon, se você quis separar e você estava tão consciente que era a hora certa, deixa passar. É a melhor coisa. Não fica também falando junto, porque senão a Letícia vai ficar mais magoada ainda. É isso aí. Né?